Olha só, foi divulgado por um jornalista que teve uma briga feia entre o Flávio e o Carlos Bolsonaro, principalmente, mas que envolveu todos os membros, logo depois da eleição, da derrota do Bolsonaro. Só que tem muito jornalista que, quando fica sabendo de uma fofoca, ele divulga parte da fofoca e o resto ele deixa para depois, para daqui uma semana, 2 semanas, para fazer várias matérias. Eu já chego aqui e já taco gasolina na fogueira e coloco a fofoca inteira. Não foi só uma briga do Carlos com o Flávio. Além das inúmeras brigas do Carlos com a Michelle, inclusive uma delas culminou na saída dela dos Estados Unidos, ela voltou antes do que era planejado, voltou sozinha para o Brasil, teve briga entre todos os membros da família, inclusive com troca de ameaças e tudo mais. Olha só, o motivo dessa briga do Flávio e o Carlos Bolsonaro foi um quebra-pau, assim, conexão Brasília-Orlando, quebra-pau internacional, foi o seguinte: logo depois da eleição, o plano da família Bolsonaro qual era? Plano esse que foi traçado pelo Jair, junto com o Carlos Bolsonaro principalmente, e os militares que trabalhavam no palácio, que são assim com o Carlos e com o Jair. Era o Bolsonaro ficar em silêncio, não aceitar a derrota, e o gabinete do ódio ia empurrar os bolsonaristas para frente dos quartéis para que eles pedissem golpe de Estado. O Bolsonaro tentaria ali dar um golpe de Estado, seja com o artigo 142 da Constituição ou com alguma outra coisa, com o apoio dos militares. O que aconteceu foi que o Bolsonaro não teve o apoio dos militares, isso foi provado, já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal, e o Bolsonaro vai acabar preso por isso. Ok. Porém, teve um ponto fora da curva ali naquele dia, que a gente acabou nem dando muita bola, que a gente estava comemorando a vitória, que era o seguinte: o Flávio Bolsonaro fez essa publicação aqui no Twitter dele, que é a rede social onde ele tem mais seguidores. Aí ele fez essa publicação aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você aqui, ó. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país e que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Um dia depois da eleição, você vê, ó, obrigado pelos votos, para todo mundo que fez campanha, deu a Bolsonaro uma votação muito grande, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir. Ele está praticamente admitindo a derrota, sem admitir, ele está admitindo a derrota. Essa publicação foi o que fez com que o Jair Bolsonaro ficasse sem falar com o Flávio por vários dias e com que os irmãos ali, Eduardo, Carlos e Flávio, quebrassem o pau. Mas quebraram o pau mesmo, xingamento e tudo mais, um bloqueou o outro, a coisa foi feia. Por quê? Porque isso ia completamente contra o plano que estava sendo executado pelo Bolsonaro, que era o plano de golpe de Estado dele. Admitir a derrota naquele momento e faria com que os patriotários não fossem para frente dos quartéis, não tentassem, naquele dia 31 de outubro já estavam bloqueando estradas, não tentassem bloquear estradas, tudo mais. Porque se algum daqueles imbecis soubesse que o Bolsonaro estava admitindo a derrota e que acabou e que não ia ter golpe, o que acontece? Eles não iam fazer tudo aquilo. O cara que sabe que o Bolsonaro admitiu a derrota não vai usar, o empresário não vai colocar vários caminhões dele para bloquear estradas, levando 100 mil de multa por hora para cada caminhão que estiver bloqueando a estrada. Não vai fazer isso. Tipo, ninguém tá rasgando dinheiro. Quem achava que o Bolsonaro ia dar golpe, fez. Fizeram, levaram multas, muitos foram à falência, outros ainda não foram, mas irão à falência. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: essa briga já vinha de muito tempo. No começo do ano, no começo de 2022, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro quebraram pau várias vezes, inclusive publicamente, porque o Eduardo Bolsonaro queria ser o cara das redes sociais do Bolsonaro. Tirar o Carlos e colocar o Eduardo ali. Porque a aprovação do Bolsonaro estava em baixa, estava vindo a eleição, o Lula em primeiro em todas as pesquisas, em todas elas o Lula ganhava já no primeiro turno e queriam uma mudança ali, parte do bolsonarismo, e o Eduardo Bolsonaro é quem tem a conexão com os fascistas do exterior, ou seja, com o pessoal do Donald Trump, da Polônia, da Hungria, de Israel, enfim, os fascistas mundiais, a Aliança Fascista Mundial, quem representa ali na família Bolsonaro é o Eduardo. Então ele queria utilizar técnicas utilizadas em outros países, técnicas de comunicação. O Carlos resistiu e o Jair Bolsonaro ficou do lado do Carlos. Então, depois de muita briga, eu lembro que fiz uns 3 vídeos aqui com detalhes sobre a briga, inclusive tinha posts públicos do Carlos contra o Eduardo, do Eduardo contra o Carlos, com um quebra-pau danado. No fim, o Carlos Bolsonaro ganhou a briga e o Eduardo saiu completamente das redes sociais do pai, não comentava mais nada. O Eduardo Bolsonaro ficou realmente irritado com o Carlos. Irritado. Os dois brigaram feio. Tá, imagina ali 2 irmãos brigados. Mas ainda, o Flávio e o Carlos ainda não estavam brigados. O que
que aconteceu foi que mais ou menos 3 meses antes da eleição, decidiu-se o seguinte, que o Flávio Bolsonaro ia tomar conta da comunicação do Bolsonaro referente à campanha e o Carlos Bolsonaro tomaria conta das redes sociais do pai do Jair Bolsonaro, que foi a parte que ele fez em 2018. O Bolsonaro disse, se ele fez em 2018 e ganhou, eu devo a minha presidência ao Carlos, ele fará também em 2022, não interessa que todos os relatórios e análises e tudo mais provem que ele está fazendo um péssimo trabalho e a gente está perdendo nas redes. Não interessa, vai ser o Carlos. Vamos lembrar, o Bolsonaro já estava perdendo nas redes antes da eleição. Começou uma briga muito forte, inclusive pública. O Carlos Bolsonaro chegou a criticar as primeiras peças de campanha, publicamente, as primeiras peças da campanha do Bolsonaro. Chegou a falar, ó, esses marqueteiros profissionais, falou um monte. Aí depois o Flávio chegou a responder também num tom, isso tudo pelo Twitter, para todo mundo ver. O Flávio respondeu também num tom debochado, o Carlos respondeu de volta, quer dizer, ficou um climão ali. Depois, fizeram uma reunião dos membros da campanha com o Jair Bolsonaro, e o Carlos estava em todas as reuniões, também estava, que falaram, gente, cala a boca. Quer fazer crítica? Faz aí no WhatsApp, xinguem. Mas o que se diz é que naquele momento o Flávio e o Carlos já não se falavam mais. Então eles já não se falavam diretamente. Se falavam quando estavam numa reunião juntos, alguma coisa, mas fora isso não se falavam. Então por isso que a reclamação do Carlos foi feita publicamente. Ok, vamos lembrar que no meio disso tudo, o Renan Bolsonaro parou de seguir os irmãos, falou que o irmão preferido dele é um que não é filho do Jair Bolsonaro, é filho da mãe dele com outro homem, que aquele é o único irmão que ele gosta, deu uma briga danada, o Flávio chegou a brigar com o Renan Bolsonaro também publicamente no Instagram, ou seja, os quebra-paus, as brigas, as confusões da família já estavam extrapolando ali o limite das 4 paredes das casas, das mansões deles. Já estava indo, se tornando público pouco a pouco. Ok, perdem a eleição. Muita gente culpa o Carlos Bolsonaro porque a comunicação dele já não funcionava antes. A estratégia dele é uma estratégia bem agressiva, com fake news e tudo mais. Mas tanto o Eduardo Bolsonaro, que acredita que a estratégia dele seria melhor, como o Flávio Bolsonaro, que acredita que tinha que ter um profissional em todas as redes do Jair Bolsonaro, eles acreditam a derrota ao Carlos Bolsonaro. Além de outros fatores vários, por exemplo, todos eles acreditam a derrota a Carla Zambelli, por exemplo, acreditam em algumas outras coisas, mas os irmãos acreditam ao Carlos. Quando o Flávio Bolsonaro faz aquela publicação, foi uma provocação também ao Carlos Bolsonaro, porque era ele, o Carlos, quem estava mais pressionando o pai ao seguir aquela linha para dar um golpe de Estado. Veja bem, não estou falando aqui porque seria mentira se eu falasse que os 2 outros filhos, ou 3, ou até contando a fraquejada lá, não queriam que o papai Jair desse um golpe de Estado. Mas o modus operandi desse golpe de Estado foi seguido à risca o modus operandi do Carlos. Não o que talvez fosse sugestão do Eduardo, que não sabemos qual é, nem do Flávio, que também não sabemos qual é. Foi feito o modus operandi do Carlos Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Deu errado. Deu errado. Nesse meio tempo de dar errado, entre o dia 31 e agora, ficaram um bom tempo sem falar e depois, quando se falavam, quebravam o pau. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro ficava sabendo das brigas do Carlos com a Michelle. O Flávio também não gosta da Michelle, que também não gosta do Flávio. O Eduardo também não gosta da Michelle, que também não gosta dele. Aí também saiu a notícia, e isso já era conhecido de muita gente, saiu como uma notícia nova, mas não era nova, de que o Carlos Bolsonaro tem um dossiê contra a Michelle. Que se a Michelle algum dia se separar do Bolsonaro ou fizer alguma traição política contra o Jair Bolsonaro ou contra os filhos em algum momento, ele vai utilizar esse dossiê e vai voltar o gabinete do ódio completamente contra a Michelle Bolsonaro. Esse dossiê é usado contra a Michelle faz muito tempo. Nessas brigas que eles tinham no Palácio do Alvorada, que inclusive quebraram um dos vidros do palácio, tacando coisa um no outro, isso era sempre jogado contra a Michelle. E a Michelle, ela começou a ser pressionada a entrar na campanha do Bolsonaro na base desse tipo de chantagem. Durante as brigas, muitas vezes era dito para a Michelle que ela não queria que o Jair ganhasse a eleição, porque ela queria concorrer ela à presidência em 2026. E a Michelle negava, e o Carlos Bolsonaro falava que tinha um dossiê. O Carlos também não gosta do Renan Bolsonaro, mas o Renan Bolsonaro também tem esse dossiê. Eles fizeram dossiê, não juntinhos assim, porque não se gostam, mas eles fizeram, os dois têm um dossiê, talvez até dossiês não idênticos, com partes iguais, mas detalhes diferentes, para utilizar contra Michelle Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro tem a promessa de que ele vai ligar o gabinete do ódio. Vamos lembrar o que ele fez quando a Joyce Hasselman
traiu o Bolsonaro. O que aconteceu? A Joyce Hasselman começou a ser chamada de Peppa Pig, começaram, olha, as fake news mais rasteiras possíveis eram utilizadas contra a Joyce Hasselman. Nessa briga eu torcia pra briga, zero de empatia com fascista. Joyce Hasselman, fascista. Então, torcia pra briga, tudo bem. Quando, por exemplo, o Alexandre Frota saiu do bolsonarismo, também o Gabinete Dodge bateu nele com força. Fizeram o mesmo com o general Santos Cruz por um tempo, fizeram o mesmo com o Sérgio Moro por um tempo, fizeram com vários ex-bolsonaristas, fizeram com o Rodrigo Maia também por um bom tempo. Aquilo é para servir de exemplo para qualquer um que tente sair do bolsonarismo. Aqui é uma seita, se você sair da seita, você vai ser massacrado vivo. Com fake news, com tudo, golpe sempre abaixo da linha da cintura. Então a Michelle sabe muito bem disso. Depois vão brigar todos, ó, fechados com o Bolsonaro, todos na cadeia, que briguem lá na papuda. É ou não é? Peço aí sua inscrição no canal. Falou!